Fala galera, continuando aqui a nossa brincadeira. Sidoca, que parada é essa? De zeugma, de elipse, não sei o quê. Daqui a pouco a gente vai até aprofundar mais. Na verdade, o zeugma, ele é uma omissão também. Ele é uma elipse. Só que alguns autores fazem uma distinção entre a elipse e o zeugma, porque eles fazem uma distinção entre o termo omitido, que ainda não apareceu no texto, e o termo omitido que já apareceu no texto. Como assim, Sidoca? Vamos lá, pensa comigo. Se eu disser assim, ó, comemos um bolo. Comemos um bolo. Neste momento, comemos um bolo. Neste momento eu omiti uma parada, não omiti? Eu omiti o nós. Mas detalhe, o nós já havia aparecido dentro do texto? Não. Então, eu tenho ali apenas uma elipse. Mas se eu colocar assim, ó, nós comemos o bolo e bebemos o refrigerante. Opa, eu omiti o nós mais uma vez. Só que eu omiti adiante. E eu omiti um camarada que já havia aparecido. Então, opa, isto, de acordo com alguns autores, é um zeugma. Claro, em concurso a gente tem que estar preparado para tudo. Então, imagina só o cara colocando assim, ó, nós comemos o bolo e bebemos o refrigerante. Houve a omissão do nós na segunda oração. Isso é, a priori, um zeugma. Mas aí o avaliador pede para você destacar dentre as opções abaixo o que aconteceu ali. E aí você olha, por exemplo, ele vai trabalhar uma questão de figuras de linguagem. E aí ele coloca hipérbole, coloca metáfora, coloca metonímia, e aí ele vai lá e coloca elipse. Mas você estava procurando por quem? Pelo zeugma. Mas em nenhum momento apareceu a palavra zeugma. Mas não é uma elipse? É, então você vai marcar elipse. Pronto, acabou. Você vai marcar a melhor opção. Agora, e se o avaliador colocar apenas zeugma? Ora, você vai marcar um zeugma. Mas e se ele marcar os dois? Se ele colocar ali elipse na letra D, por exemplo, e zeugma na letra E. Isso significa que o avaliador trabalha sim a distinção entre esses elementos. E aí, se você domina a distinção, você vai marcar zeugma, porque foi a omissão de um termo que já apareceu na frase. É assim que funciona, tá? Agora, eu gostaria que você prestasse atenção que nessas três situações aqui, nós evitamos a repetição de um termo que já havia aparecido. Ou seja, foram três referências anafóricas, com três possibilidades diferentes. Em uma eu usei um pronome, na outra eu usei um substantivo, na outra eu sequer usei alguma coisa. E eu evitei a repetição de um termo que já havia aparecido no texto. Ou seja, três coesões referenciais anafóricas. Aqui nós brincamos com a coesão referencial. E agora a gente vai brincar um pouco com a coesão sequencial. Eu vou corrigir esse texto. Vou corrigir. Tirei aqui o gorila e coloquei-o, no entanto, com a letra maiúscula. Aí eu vou destacar o no entanto. E vou criar uma questão assim. Assinale o termo que pode substituir o elemento destacado, mantendo o sentido. Aí aqui eu coloco na letra A, portanto. Eu coloco na letra B, porquanto. Eu coloco na letra C, conquanto. Aí eu coloco, por exemplo, na letra D, todavia. Qual é o nosso gabarito? O que eu tenho que fazer nesse tipo de questão? Eu tenho que identificar o valor semântico do enunciado primeiro.
E o valor semântico do enunciado aqui, ó, é adversidade, é uma adversativa. Se eu só vou trocar a conjunção, se eu não vou fazer nenhuma outra alteração, eu não posso, por exemplo, colocar uma concessiva no lugar de uma adversativa, nem o contrário. Se eu só vou trocar a conjunção, eu tenho que trocar adversativa por adversativa e concessiva por concessiva. Então, como ali tem uma adversativa, nosso gabarito vai ser a letra D, porque é a única adversativa. Mas vocês repararam que eu fiquei colocando palavras com anto, assim como acontece com a expressão no entanto? Isso ocorre muito? Ocorre, porque o avaliador, ele sabe que vários candidatos não decoraram as conjunções ainda. Então ele tenta ludibriar pela prosódia. Olha só, em 3 opções eu tenho um anto aqui no finalzinho, igual ao no entanto. Pô, tem um portanto, tem um porquanto, tem um conquanto. E, poxa, a última é todavia. Aí, vou te falar, o cara que não estudou nada, ele vai pensar assim, ó, a certa eu não sei, mas eu já sei qual é a errada. É o todavia. A todavia com certeza não é. É assim que o cara vai pensar. Porque ele vai pensar, pô, tem 3 parecidonas ali, com o mesmo tipo de terminação, e tem uma diferentona. Ah, caramba, não é essa diferentona mesmo. E esse cara já se estrepa. Agora, você que estudou, você tem que saber o valor semântico dessas conjunções. Então, você tem que saber que o portanto é uma conclusiva, que o porquanto é uma causal barra explicativa, que o conquanto é uma concessiva e que a única adversativa é o todavia. Então aqui poderia entrar qualquer adversativa, não só o todavia, contudo, entretanto, porém. Agora, vou fazer outra questão. Vou apagar isso daqui, tá? Tá aí anotado para você. Tira um print, dá um pause, anota. Vou fazer outra aqui, ó. No lugar do gorila, eu vou colocar aqui o ele. E vou deixar um no entanto do jeito que tá, entre vírgulas. Mas eu vou destacar mais uma vez o no entanto. E agora eu vou pedir assim, ó. Assinale a opção que não pode substituir o termo destacado. Aí eu faço assim, ó. Letra A mais letra B, porém. Letra C, todavia. Letra D, contudo. Aí, nesse momento, o candidato pira também. Porque ele pensa, caramba, eu fui já de cara procurar uma que não fosse adversativa. Porque, no entanto, é uma adversativa. Então, caramba, eu pensei que ia ser para marcar uma causal, uma conclusiva, uma explicativa, qualquer outra. Só que aí o cara olha aqui para as opções e todas são adversativas. Tudo aqui é adversativo. Aí, o que o candidato mais iniciante vai pensar? Questão anulada. Pô, a banca deu mole, questão anulada. Só que tem gabarito. O gabarito aqui é a letra A. Como assim a letra A, Sidoca? Não entendi. Vamos lá. O mais não pode ser deslocado por uma questão prosódica, tá? Então vamos lá. Vamos definir alguns conceitos. Vamos lá. Primeiro, para que serve uma conjunção? Para ligar orações. Então, qual é a posição original de uma conjunção? No meio das orações. Então, basicamente, vem assim, a primeira oração, vírgula, a conjunção,
e o resto da oração da qual ela faz parte. Quando a gente tira a conjunção desta posição, a gente está tirando a conjunção da posição original. E se ela sai dessa posição, significa que ela foi deslocada. E aí, de acordo com as regras gramaticais, ela deve ficar, ó, entre vírgulas. Essa é a justificativa das duas vírgulas que isolam a conjunção. Elas estão isolando uma conjunção que foi deslocada. Então, se aqui fosse o gorila fugiu da jaula, vírgula, apenas uma, no entanto não feriu ninguém, eu poderia substituir esse no entanto por qualquer conjunção adversativa, inclusive o mais. Eu poderia colocar o gorila fugiu da jaula, vírgula, mas não feriu ninguém. Tranquilo, de boa, de boa. Até para demonstrar a oposição que aqui existe, cabe inclusive salientar que a oposição é sempre a quebra de uma lógica, porque o gorila está dentro de uma jaula, por ser perigoso para as pessoas que estarão ali naquele ambiente, por exemplo, num zoológico, e se ele fugiu da jaula, caramba, ele está dentro de uma jaula, é porque ele pode vir a ferir alguém. Mas aí ele nem feriu alguém. Então significa que teve a quebra de uma lógica, por isso a gente usou aqui uma adversativa. Mas a partir do momento em que o no entanto saiu dessa posição original, saiu do meio, e ele não saiu nem para muito longe não, saiu para perto, e ficou entre vírgulas, mostra que ele foi deslocado. E aí não cabe mais colocar a expressão mais, a conjunção mais, porque vai ter um probleminha de prosódia. Quer ver? Você vai perceber aqui, ó. Vamos utilizar todas as outras primeiro. Então vamos lá, o gorila fugiu da jaula, ponto. Ele, no entanto, não feriu ninguém. Agora vamos colocar o contudo. O gorila fugiu da jaula, ponto. Ele, contudo, não feriu ninguém. Ficaria ok. Depois, o gorila fugiu da jaula, ponto. Ele, todavia, não feriu ninguém. Ficaria ok. Coloca agora o porém. O gorila fugiu da jaula, ponto. Ele, porém, não feriu ninguém. Ficaria ok. Agora coloca o mais e veja como é que vai ficar estranho. O gorila fugiu da jaula, ponto. Ele mais não feriu ninguém. Ih, ficou estranho, não ficou? Exatamente por isso que o mais não pode ser deslocado. E o gabarito aqui seria a letra A. Continuando, vamos fazer algumas questões de prova. Deixa eu mudar aqui a cor da canetinha. Então vamos lá. No fragmento, apesar da minha admiração, fiquei calada, é possível notar que a expressão apesar da assume valor, ora, concessivo. Porque no fim das contas, houve aqui um enfraquecimento da primeira oração, da primeira expressão, né? Apesar da minha admiração, fiquei calada. Aqui, inclusive, nem é uma locução conjuntiva, é uma locução prepositiva. Pode ver que nem tem oração, apesar da minha admiração. É só uma expressão nominal. Apesar da minha admiração, fiquei calada. Então, aqui, ó, é valor concessivo e gabarito a letra B, sem sombra de dúvidas. Agora, olha a próxima. Encaminhar e receber mensagens é uma necessidade humana presente desde quando as sociedades adquiriram um relativo grau de complexidade. Assim que um grupo organizado de homens obteve controle sobre um território maior que a sua aldeia, surgiu a procura por formas de comunicação entre os indivíduos situados em pontos diversos. A substituição de quando, porque, altera as informações originais do texto e provoca transgressões às normas gramaticais. E aí, vamos lá, vamos bater um papo até pela estrutura da questão. Eu montei essas questõezinhas aqui pensando na seguinte situação. Quando qualquer preparatório pede para um professor, não só eu, qualquer outro, formular a gravação para alguns conteúdos, geralmente o preparatório define, ó, coloque só teoria. Por quê? Porque ele vai querer que o professor grave exercícios num outro produto, por exemplo. Qual o intuito normalmente? Normalmente, vender dois produtos diferentes para o aluno. Só que aí, o LAC,
me deixou mais livre em relação a isso. Hoje em dia nem só o LAC, acho que as outras empresas até acabam me deixando mais livre por conta de tanto tempo que eu tenho de sala de aula, né? São 18 anos, já vai passar aí de 18 anos, então eles deixam. Porque é importante você visualizar a teoria e fazer um pouquinho de exercícios. Mas existe uma coisa que colocaram na cabeça da galera, por conta das propagandas, de que existe um português para banca. Ah, tem a gramática da banca Sebrasp, tem a gramática da banca CESP, tem a gramática da banca FGV, da banca FCC. Não, não tem. Existe a gramática. E pronto, e acabou. As bancas possuem questões, peculiaridades no formato de como cobram as questões? Sim, mas a gramática é a mesma para todas. Um objeto direto na FCC vai ser o mesmo objeto direto no Sebrasp e acabou. Tem até coisa pior. Tem propagandas que incutiram na mente dos candidatos que existe um português para a segurança pública, existe um outro português para tribunais, existe um outro português para magistério, a tal ponto que isso afetou, inclusive, a cabeça até de alguns professores. O cara, ele entra numa turma de tribunais como se fosse um engomadinho. Pois não, coisa e tal, papapá. Ele entra na turma de segurança pública e fala 500 palavrões a cada 510 palavras. Ele usou 510 palavras. 500 foram só palavrões. Por quê? Caraca, então o cara vai fazer uma prova para a PM, ou para a Polícia Civil, ou para a Polícia Rodoviária Federal, ou para o DP, ou para a Polícia Federal, e ele tem que escutar só palavrão? Que loucura é essa? Então, não existe isso, um português para a segurança pública. O português que cai na prova da segurança pública é o mesmo português que cai na prova de tribunais. Mas a galera foi acreditando nessas coisas. Isso não existe. Então aqui, quando eu coloquei algumas questões, eu coloquei algumas questões no formato alternativas e no formato julgamento certo e errado. Só para você perceber que não importa se você vai fazer uma questão com letra A, B, C ou D, ou letra A, B, C, D, E, ou se simplesmente vai julgar em certo e errado, não importa, você vai aprender do mesmo jeito. Então, quando você começa a se preparar para a língua portuguesa, não importa qual é a banca que você vai vir a encarar, não importa, você estará preparado para ela. Se você já domina a crase, por exemplo, você vai acertar a crase em qualquer banca. Não importa se é para marcar a letra A, B, C, D, E, ou se é para marcar certo ou errado, porque você já domina. Então, aqui veja. Esta questãozinha, ela é estranha às vezes porque o candidato nem entende o que ela está pedindo, porque ele não assinala. Veja que ele destacou quando, entre aspas, mas ele não destacou o que. Ele simplesmente colocou a substituição de quando, por quê. Então aqui parece que o cara está colocando um porquê separado, sem acento. Não, este por é uma preposição e este que vai ser um outro elemento que a gente vai inserir ali no quando, que vai fazer parte dessa locução conjuntiva. Então vamos lá, ele está dizendo que é para trocar este quando pelo que, se é possível. Ele disse assim, ó, a substituição de quando por que altera as informações originais do texto e provoca transgressão às normas gramaticais. Ele está dizendo que está errado fazer isso. Mas ao dizer que ele está errado, eu vou assinalar, ó, gabarito errado. Como assim gabarito errado, Sidoca? Lembra que a gente viu um desde que naquela parte das conjunções e que o desde que pode indicar condição, mas pode indicar também tempo? O desde quando, notoriamente, é o quê? Temporal. Mas se o desde que também pode ser temporal, eu posso ou não posso trocar o quando pelo que? Posso, assim como eu poderia trocar o que pelo quando também. Então, a troca de uma estrutura pela outra não provoca prejuízo gramatical, ou seja, não vai provocar transgressão às normas, e também não vai alterar o sentido. Vai continuar com a ideia ali de tempo. Então, por isso o gabarito aqui da questão é errado, tá? Continuando. Posteriormente,
na década de 70, foi criado o protocolo Internet, que permitiu a comunicação entre os seus poucos usuários até então, uma vez que ela ainda estava restrita aos centros de pesquisa dos Estados Unidos da América. Mantém-se a correção gramatical e o sentido original do período ao se substituir a expressão uma vez que por qualquer um dos seguintes termos. Então vamos lá. A expressão uma vez que, ela é notoriamente o quê? Causal. Notoriamente causal. Uma vez que é causal. Então, eu tenho que ver se todas as outras estruturas são causais. E é uma dica que eu vou te dar. Todas podem ser causais? Podem. Todas podem. Mas geralmente, quando o cara vem com uma lista, como ele fez aqui com a questão, quando ele vem com uma lista, normalmente ele coloca uma que não é. Mas aí, você já vem no embalo. Pô, a primeira é, a segunda é, a terceira é, você acaba sendo ludibriado. Mas eu não estou dizendo que sempre vai ser assim. Mas é uma boa estratégia para o avaliador usar. Então aqui eu só estou pedindo para você olhar com um pouco mais de calma. Então vamos lá, ó. O porquê ele pode ser causal? Pode. O já que ele pode ser causal? Pode. O pois pode ser causal? Pode. Mas o por conseguinte não é causal. E aí, neste momento, o gabarito está o quê? Está errado. Continuando, a próxima aqui. Polícia é um vocábulo de origem grega, politeia, que passou para o latim politia, com o mesmo sentido. Governo de uma cidade. Administração. Forma de governo. No entanto, com o decorrer do tempo, assumiu um sentido particular, passando a representar a ação do governo que, no exercício de sua missão de tutela da ordem jurídica, busca assegurar a tranquilidade pública e a proteção da sociedade contra violações e malefícios. O referente dos sujeitos das orações expressas pelas formas verbais assumiu e busca assegurar é polícia. Não. Veja que para o primeiro sim, quando ele coloca aqui o assumiu, vamos anotar aqui, ó. Quem assumiu um sentido particular? Polícia. Mas quando ele coloca aqui o busca assegurar a tranquilidade, ele está falando do governo e não mais da polícia. Portanto, o gabarito aqui é errado. Aí, detalhe, né, eu fiz a outra questão aqui, aí falei que o por conseguinte não era causal, aí talvez você esteja assim, pô, mas é o quê? É consecutivo, tá? Indica consequência. Só para não deixar aí passar qualquer duvidazinha, tá? Agora, na próxima. Em algumas mercadorias, assumiram o valor de moeda, circulando como elemento trocado por outros produtos e servindo para avaliar-lhes o valor. O pronome lhes, que está aqui, que retoma outros produtos, equivale em sentido ao pronome seu. Cara, sensacional isso. Num primeiro momento, a maioria dos candidatos vai dizer que isso daqui está errado, porque a gente passou a vida inteira aprendendo que o lhe é um objeto indireto. Ele até é um objeto indireto mesmo, de forma obrigatória, quando atrelado a um verbo, mas ele pode adquirir outras possibilidades. Em provas, e aí vamos lá, eu não vou falar de tudo que existe na língua, porque você não está aqui fazendo faculdade de letras,
Mas em provas, até hoje, já apareceram 3 possibilidades, tá? Então vamos ver isso daqui agora. O lhe em prova já apareceu como objeto indireto, mas já apareceu como adjunto adnominal e já apareceu como complemento nominal. Agora é claro, ele aparece como objeto indireto de forma esmagadora, assim, 92% dos casos. Como adjunto adnominal, em 6% dos casos. E como complemento nominal, em 2% dos casos. É uma parada assim, a diferença é absurda. Mas vamos entender como é que isso é fácil. Quando é que ele vai ser um objeto indireto? Quando ele estiver ligado a um verbo. Quando é que ele vai ser um adjunto adnominal? Quando ele estiver ligado a um substantivo. Quando é que ele vai ser um complemento nominal? Quando ele estiver ligado a um adjetivo. Então perceba que no texto este lhes está ligado ao substantivo valor. Porque é como se eu dissesse assim, para avaliar o valor dos produtos, o valor deles. Então este lhes está de fato fazendo referência à expressão outros produtos, como a questão aqui disse, retoma, fazendo uma coesão anafórica, e equivale em sentido ao pronome seu, equivale. Por quê? Porque o adjunto adnominal, ele tem em sua essência o valor de posse, assim como o pronome possessivo. Então, se tem valor de posse, equivale ao pronome seu. Agora, vou colocar aqui alguns exemplos para a gente entender quando ele vai ser cada um, tá? Vou mudar aqui até a cor da canetinha. Se eu colocar assim, ó, dei-lhe flores. Imagina sempre o lhe como Maria, tá? Dei flores a Maria, dei flores para Maria, dei-lhe flores. Veja que este lhe aqui, ó, ele está, na verdade, atrelado ao verbo, pois o verbo aqui é um verbo transitivo direto e indireto. Quem dá alguma coisa a alguém, alguma coisa para alguém. Dei flores a ela. Então, este lhe é um objeto indireto. Agora, se eu colocasse assim, ó, roubei-lhe um beijo. Veja que neste momento, este lhe não está mais atrelado ao verbo, e sim a beijo. Ué, como, Sidoca? Quem rouba não rouba alguma coisa de alguém? Preste atenção no que você acabou de falar. Rouba alguma coisa de alguém. Então, esse de alguém não está ligado ao verbo, e sim a coisa. Então, se eu disser, roubei um beijo da Maria, ou roubei um beijo dela, o da Maria ou o dela, não são expressões ligadas ao verbo, e sim ligadas ao nome, ligadas ao beijo ali no caso. Então, o verbo roubar é transitivo, direto apenas. Quem rouba, rouba alguma coisa. Então, aqui, ó, é um verbo transitivo direto, e tudo isso seria um objeto direto que teria como núcleo a palavra beijo. E o lhe estaria ligado a beijo, dessa forma funcionando como adjunto adnominal. E se eu colocasse assim, então, ó, o fumo lhe é prejudicial. Imagina sempre o lhe como Maria. O fumo é prejudicial a Maria. O fumo é prejudicial a ela. Então, este lhe aqui agora, ele não está mais ligado nem a verbo, nem a substantivo. Ele está ligado ao adjetivo prejudicial. E se está ligado a um adjetivo, é um complemento nominal. Então, desta forma, o gabarito aqui desta questão, diante de tudo que a gente viu, é certo, tá? Aí aqui na sequência, você pode ver o nosso gabaritinho e nós vamos entrar em figuras de linguagem, tá? Mas antes de falar da figura de linguagem propriamente, a gente tem aqui uma introduçãozinha que vai trabalhar o conceito de denotação e de conotação, para a gente entender de fato o que é a figura de linguagem. Até porque a figura de linguagem, ela é toda baseada na linguagem figurada, na linguagem conotativa, na linguagem literária. Então, primeiro eu tenho que entender o que é essa tal linguagem figurada para realmente entender as figuras de linguagem, tá? Mas a gente vai dar uma paradinha aqui agora e daqui a pouco a gente volta
com muito mais conteúdo no estilo Cobra Kai, tá? Então vamos lá, galera, ó. Beijão, tchau, tchau. Clique like.